Nós vamos receber agora a nossa convidada do dia que vai responder as dúvidas de hoje, doutora Bianca Fidelis Espíndola, pneumologista. Doutora Bianca, boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda ao Viver é Melhor. Camila. Muito obrigada, doutora. Boa tarde a você, boa tarde a todos os telespectadores que estão acompanhando o programa e é um prazer estar aqui. E a nossa convidada vai ter essa missão de ajudar a gente a falar de asma, que é uma doença muito comum, muito confundida e que num período em que a gente tem tantas doenças respiratórias circulando, a gente confunde com todas elas, mas a gente vai falar sobre isso já já. Nossa convidada é pneumologista, especialista em endoscopia respiratória pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, Universidade de São Paulo, e pneumologista da Apvida Notre Dame Intermédica. Nossa convidada hoje aqui no programa. Doutora, antes vamos ao básico do assunto. Asma é uma doença crônica. Falei aqui no começo, não tem cura. Explica pra gente, doutora, o que significa isso? O que é asma, doutora? Bom, como você começou a falar, a asma é uma doença crônica e não tem cura, tá? Então é uma doença que começa geralmente na infância, os sintomas dessa doença começam na infância e se prolongam por toda a vida. Desde a infância, adolescência, em geral tem uma remissão e na idade adulta essas crises voltam a aparecer. Aqui tem uma imagem super interessante que nós trouxemos que mostra exatamente como é a doença, tá? É uma doença que tem uma característica genética, existe uma predisposição genética e o paciente desenvolve uma inflamação crônica nas vias aéreas. E nós falamos de inflamação crônica nos brônquios. Então os brônquios eles ficam inflamados, espessados, eles ficam inchados. Com secreção, aquilo ali é secreção exatamente. Mesmo, né? Aqui nós temos um brônquio normal e um brônquio acometido pela doença, né? E esse acúmulo de secreção e inchaço dos brônquios interfere na entrada e na saída do ar. Então o paciente desenvolve uma crise de falta de ar e muitas vezes sensação de sufocamento. Tá? Porque ele respira, puxa o ar. Isso. E o ar não passa. O ar não passa. E literalmente ele não passa. Literalmente não passa. O caminho fica estreito. Então o ar tem dificuldade de entrar e de sair. E com isso a pessoa desenvolve essas crises relacionadas à falta de ar, mas tem outros sintomas também. Então tosse é um sintoma muito importante também. Sensação de sufocamento. O ar fica preso, é uma doença que impacta na qualidade de vida das pessoas, né? Porque a pessoa dorme mal por conta da falta de ar, acorda cansado, acorda irritado, fadigado, e isso interfere no dia a dia. A pessoa não vai na escola, não vai no trabalho, se torna uma pessoa pouco produtiva. Então é uma doença que precisa ser não negligenciada, precisa ser tratada de uma forma correta, tá? E além do impacto noturno, não dorme bem, acorda cansado, também é difícil durante o dia. Às vezes vai fazer uma atividade que te exige um condicionamento físico melhor, ou até mesmo uma pessoa em crise, para subir uma ladeira, para subir escada. Tudo isso fica um pouco comprometido, não fica, doutora? Exatamente. Então, nessa doença, o paciente ele vai ter uma alteração na fisiologia, né, da respiração e ele vai ter essas dificuldades de levar uma vida normal, tá? É uma doença muito prevalente, né? Acomete cerca de 300 milhões de pessoas no mundo. Aqui no Brasil, cerca de 10% da população tem essa doença, em torno de 20 milhões de pessoas. E é uma doença que, quando não tratada adequadamente, ela pode matar. Então, é uma doença que tem um potencial de fatalidade, de morte, se você não tratar corretamente a doença. E aí a gente entra num ponto que é comum a muitas doenças crônicas, que é assim, não tem cura, então tem que me acostumar com essa vida. Vai ser assim, a gente aprende a lidar, e tem que aprender a lidar, mas não num conformismo. Assim como hipertensão, por exemplo, que é uma das principais causas de morte ainda, porque a hipertensão leva a problemas cardiovasculares, que são o principal motivo de morte. Então, quando a gente escuta esse alerta, olha, a asma não tratada pode matar, não é para criar um pânico. Isso. Mas é porque é uma doença que tem tratamento. Só que é muitas vezes negligenciada porque cai nessa esfera do, é assim mesmo, vamos encarar a vida assim. É uma doença negligenciada, Camila, porque as pessoas costumam tratar a doença só no momento da crise. Não fazem um tratamento intercrise, né, entre as crises. Então, a pessoa, quando está com falta de ar, vai no hospital, o médico muitas vezes prescreve a medicação da crise e também de manutenção da doença, mas a pessoa sente que aliviou o sintoma e não precisa mais tratar.
Então, até assim, todos os dias morrem no Brasil até 5 pessoas por conta de crise de asma. É um número grande. Isso acontece principalmente, lógico, pelos gatilhos, que nós vamos comentar depois, mas também porque a doença não está sendo adequadamente tratada. 5 pessoas todos os dias. Ah, é pouco? Não, não é pouco. Primeiro, porque se fosse uma pessoa na minha família, já seria muito. A gente sempre lembra disso. Quando fala de uma doença que é menos incidente, fala, mas para quem vive aquilo é muito. É alguém importante naquela família, já seria o suficiente. Agora, multiplique isso por um ano inteiro. E isso é só no Brasil. Exatamente. Imagina no mundo inteiro, por uma doença que tem tratamento, que tem controle. E aí tem muitas questões que a gente vai voltar a elas ao longo do programa. Mas você falou sobre a importância de tratar não só na crise. Aí minha pergunta é, aquela inflamação, aquela secreção, o pulmão fica o tempo todo daquele jeito ou ele só fica daquele jeito nas crises? Funciona assim, a pessoa tem uma predisposição genética, a maioria dos quadros de asma são relacionados a já uma sensibilidade natural que a pessoa tem. Nasceu com isso. Então vem do pai, da mãe, do tio, dos irmãos, então a pessoa já tem essa predisposição. E quando ela entra em contato com uma série de estímulos irritantes no dia a dia, que está presente principalmente até dentro da nossa casa, né? Dentro da nossa casa tem muitos vilões. Ela desenvolve as crises. Então, o brônquio já é um brônquio doente, é um brônquio inflamado, espessado, inchado e muito sensível. É um brônquio reativo. Então, a pessoa entra em contato com alguns alérgenos, como nós podemos ver ali, ele já está fechado, ele já está reduzido de calibre, né? Ele fica assim o tempo todo? Ele fica, só que na crise isso piora. Então, aquele pouquinho de ar que estava passando ali, começa a não passar nada. Então, a pessoa desenvolve as crises graves e de sufocamento, de asfixia realmente, tá? Além da genética, o que mais a gente já entende como causa para ter asma? Existem algumas causas, por exemplo, a asma ocupacional, tá? Geralmente a pessoa pode não ter uma predisposição genética, mas ela, no decorrer da vida, ela trabalha em lugares onde tem exposições a gases tóxicos, a poluição, e ela começa a desenvolver essa hiperreatividade nas vias aéreas, tá? A asma é uma doença de hiperreatividade a algum estímulo. Então, nós temos principalmente aí como diferencial a asma ocupacional. E aí, quando essa pessoa começa a desenvolver, não é de uma hora para outra que essa inflamação acontece. Isso. Provavelmente, ela começa na infância ali com aquelas coisas que são comuns da infância, que ele vive no hospital, no pronto-socorro, inalação, nariz entupido. Já é o início da doença, doutora? Já é ela se desenvolvendo? Já é o início da doença. É importante lembrar que os sintomas da asma, eles são muito semelhantes aos sintomas de várias doenças respiratórias. Então, não é só porque a pessoa tem tosse, quer dizer que ela tem asma, porque ela chia o pulmão e ela tem asma. Então, a gente precisa fazer um diagnóstico diferencial. E isso vem de uma avaliação clínica completa, né? O diagnóstico de asma, ele é um tripé. Ele vem de uma história familiar positiva, mostrando aí principalmente essa relação genética da doença, os sintomas, que são principalmente relacionados a tosse, chiado e falta de ar, e alguns testes específicos de função pulmonar, espirometria, quando a pessoa tem uma idade que dá para fazer. Né? Lembrar que crianças abaixo de 5 anos, muitas vezes a gente não consegue fazer esse exame. Então, o diagnóstico é clínico, baseado no que a mãe está nos relatando. Aí a minha pergunta, dá para fechar um diagnóstico antes dos 5? Ou a gente fica na suspeita e depois dos 5, quando der para fazer o exame, que vai confirmar que é asma? De maneira geral, é na suspeita, tá? O paciente tem a história, está chiando o pulmão, quando entra em contato com algum alérgeno, algum fator irritante, fumaça, pó, poeira, né? Ele entra em contato com esses estímulos e começa a desenvolver aquele chiado como se fosse um gatinho miando dentro do pulmão. Mas depois dos 5 anos, ele consegue fazer o teste de sopro, que é chamado de espirometria, e nesse teste a gente mede o que entra de ar e sai de ar dos pulmões. E a gente junta tudo isso numa história e consegue caracterizar essa doença. E aí o diagnóstico é fechado. Isso. E uma vez um diagnóstico feito,
para sempre essa pessoa tem essa doença. Tem que fazer um acompanhamento. Justamente. Não quer dizer que ela vai viver em crise para sempre. Exatamente. E é isso que as pessoas precisam escutar logo na primeira consulta, né, doutora? E é muito importante a sua fala, Camila, porque, na verdade, as pessoas que tratam bem a doença, que usam corretamente a medicação, elas não vão ter crise, tá? As pessoas geralmente não desenvolvem crise se fazem um tratamento adequado. E o tratamento adequado não é relacionado só a remédio, né? Nós estamos falando também de fatores ambientais. Existem fatores externos que nós não temos controle, por exemplo, a poluição, às vezes mudança de temperatura, né? Quando muda a estação do ano. Seco. Não tem jeito. Agora, coisas dentro da nossa casa, os pacientes que têm asma, eles têm que conhecer a sua doença, saber o que causa aquela crise, para conseguir evitar a exposição a essas substâncias. É interessante porque para quem tem asma ou uma alergia respiratória, viver nesse mundo não está fácil. Porque é o tempo difícil, ar-condicionado, poluição, uma mistura de tudo. Isso. E então tem que aprender. Isso a gente não controla. Então vamos pensar naquilo que a gente pode melhorar. O que dentro da nossa casa, já que é um lugar muito que a gente vive muito tempo e muito cheio de gatilhos, o que dentro da casa é prejudicial para quem tem asma ou de forma geral para todo mundo pensando em saúde respiratória? Bom, a asma, como a gente falou, é uma inflamação crônica dos brônquios, eles ficam sensíveis a vários gatilhos, sem dúvidas o principal gatilho são as infecções virais. Temos que evitar que a pessoa adquira uma infecção viral, porque isso vai exacerbar a asma, mas os fatores alérgicos ali são os principais. O ácaro, né? O ácaro domiciliar, ele é um bichinho, um carrapatinho que vive nas poeiras domiciliares. Então ele se alimenta aí de descamação de pele de pessoas, de animais, fica alojado em travesseiro, tapete, cortina, almofada, e ele é um gatilho muito importante. Lugares onde tem muita poeira, né, e a pessoa entra, tem exposição a isso, ele vai desenvolver crise de asma, principalmente se a doença não estiver controlada com as medicações adequadas. E aí a gente já pensa na importância da higiene. Isso. Então, no quarto de uma pessoa que tem asma, por exemplo, tirar a poeira. Bichinhos de pelúcia, né? Às vezes a gente vê pessoas com asma, as mães chegam pra gente no consultório e falam: meu filho não melhora da crise, né? A gente começa a tentar pesquisar o porquê que essa pessoa não melhora da crise, e a gente vê que tem gatilhos e vilões ali do lado desse paciente, né? Lógico que somado, muitas vezes, ao uso incorreto da medicação, que é uma causa importante também de falta de controle da doença, usar o remédio de forma inadequada. Associado a todas essas exposições, então, os bichinhos de pelúcia, o tapete, a cortina, às vezes tem uma estante cheia de livros dentro do quarto, e esses livros não são limpos também, né? E ali tem pó e poeira, e isso vai desencadear a crise de asma. Agora, doutora, tem um jeito certo de limpar? Porque, por exemplo, aqui pensando eu da dona de casa, quando vai tirar o pó, que fica a poeira toda, aspirador, passa pano, o que é melhor? Porque se vai varrer, vai levantar toda a poeira também. Isso. Camila, essa pergunta ela é ótima, porque geralmente as pessoas pegam a vassoura e saem varrendo a casa, né? Então, assim, a casa tem que estar limpa e arejada, janelas abertas. Nós sempre vamos optar por limpar a casa com pano molhado. Evita-se a vassoura porque você levanta essa poeira, você estimula o sistema respiratório. Se entre vassoura e aspirador de pó, é melhor o aspirador, de preferência que tenha um filtro EPA, né, que previne aí também esse pó de levantar muito. Mas se puder utilizar pano molhado para fazer a limpeza do chão e das superfícies, é o mais seguro e o mais correto. E sem muito produto. Eu não sei se é impressão minha, doutora, mas eu vejo muito do que dispara uma rinite, por exemplo, uma rinocinusite, com asma. Porque para quem tem alergia respiratória é a mesma coisa. Cheiro de produto de limpeza muito forte, muita poeira, ácaro, também dispara as alergias respiratórias. Os gatilhos são os mesmos? São, e foi muito bem lembrado também que, assim, a asma é uma doença que geralmente ela vem junto com outras doenças alérgicas. Então, a rinite, a asma e as dermatites atópicas relacionadas à alergia, elas andam juntas. Geralmente a pessoa com uma rinite maltratada e mal cuidada, ela pode exacerbar a asma também.
Então, assim, prevenir, deixar o ambiente limpo, arejado, né? Eu acho que é importante a gente até comentar também sobre ar-condicionado, né? Nessa situação do ambiente. Às vezes está um calor, a gente quer ligar o ar-condicionado ele vai resfriar o ar e vai manter esse ar mais seco também. O ar frio e seco, ele é irritante para as vias aéreas, né? O nosso nariz, ele tem a capacidade de receber o ar do ambiente, umidificar e aquecer esse ar. Então, ele já entra na traqueia e nos brônquios aquecido. Se a gente está num ambiente só com ar-condicionado ligado, esse ar frio e seco, ele resseca as vias respiratórias e provoca as crises. Então, nós temos que, quando tiver que usar um ar-condicionado, algumas medidas que podem ser feitas aí para amenizar isso, é deixar um balde de água, deixar uma toalha estendida, molhada, para tentar melhorar um pouco a umidade do ar naquele contexto. Se for usar um umidificador, não usar o umidificador ligado a noite inteira, porque o ar úmido demais, ele também provoca bolor nas paredes, fungos, e isso também vai precipitar crises e até outras doenças respiratórias também. Em excesso, até o que é bom vai fazer mal. Então, o umidificador de ar salva a gente num tempo seco, no ar-condicionado, mas à noite, por exemplo, períodos, né? Liga um tempinho, liga uns 30 minutos, liga antes de dormir, depois desliga. Somente durante o dia, quando está mais seco, está sol. Exatamente, isso mesmo. Para evitar também aquela hiperumidade que vai fazer o quarto ficar com aquela parede cheia de bolor, né? Por quê? Porque tem muita umidade ali dentro também. Doutora, é inevitável pensar que alguém que recebe o diagnóstico de asma vai ter que usar remédio? É inevitável, tá? O diagnóstico de asma, como qualquer outra doença crônica, né? Pressão alta, diabetes, a gente não usa o remédio só quando a pressão sobe, né? Ou quando a glicemia está alterada. A gente usa a medicação para controlar. Para não deixar acontecer, né? Como essas outras doenças crônicas, a gente usa para evitar que a pessoa tenha um infarto depois ou um AVC. E na asma, o tratamento de manutenção, ele previne as crises, né? Lembrando que as crises é justamente o que causa morte no paciente quando ela não consegue ser manejada adequadamente. E esse manejo, muitas vezes ele é muito difícil, o paciente chega na emergência com uma doença avançada e é importante comentar, Camila, que a pessoa quando não trata a doença de forma adequada, contínua durante a vida, essa doença que tem uma característica de reversibilidade, ela se torna até irreversível, porque ocorre uma remodelação desses brônquios e a doença começa a cada vez menos responder aos remédios. E aí os pacientes falam, eu estou usando a bombinha de controle e não estou melhorando. Então ele acha que está aumentando a dose sucessivamente, a doença não está melhorando mais. Por que não está melhorando? Porque o tratamento de manutenção não está sendo feito. Está criando uma resistência ao remédio. Exatamente, tá? Porque as bombinhas, a gente está vendo várias bombinhas aqui, cada bombinha tem uma substância diferente, né? Tem um remédio diferente dentro delas. Então, às vezes, a pessoa usa só o remédio que aumenta o calibre dos brônquios, né? Os broncodilatadores. São remédios que controlam a crise, mas na manutenção da doença, nós temos que usar medicações anti-inflamatórias, que agem realmente no fator que causa o fechamento desses brônquios. Então é importante o tratamento contínuo, adequado, para não ocorrer essas crises. Quando o paciente vai a um pronto-socorro, ele dificilmente vai receber um tratamento de manutenção. Num pronto-socorro ele vai receber o tratamento só para crise. Em algumas situações, tá? Geralmente é assim, o paciente vai no pronto-socorro. Engraçado é que eles já sabem que tem asma, tá? O paciente asmático, ele fala, eu tô com crise de asma, não consigo respirar, não consigo oxigenar bem. E existem alguns sinais que nós observamos nesse paciente que denotam gravidade. Alguns pacientes caem o nível de oxigenação no sangue, por exemplo, isso pode afetar até outros órgãos também, né? E a gente geralmente prescreve remédios que controlam a crise da doença, mas de maneira geral é recomendado no paciente asmático que essa oportunidade de ele estar ali com o médico, de ele estar no serviço de saúde, que ele seja orientado
a fazer o tratamento de manutenção e receba uma receita. Tá. Para ele conseguir tratar essa doença, não só na crise e na fase aguda. Porque tem gente que vive do pronto-socorro. Exatamente. Como se o pronto-socorro fosse o tratamento. E não é, não ali é. não é o suficiente. A asma é um problema de saúde pública, porque é em torno de... É a quarta doença que mais interna paciente. Então, assim, o uso de recursos é infinito, né? E por que o paciente interna? Porque a doença não está controlada. Se a doença está controlada, ele não vai ter crise, ele não vai precisar internar. O tratamento, ele depende de uma associação do paciente, do médico e da família. Então, não adianta só dar a receita, a pessoa tomar o remédio quando está com a crise e depois não tratar mais. Nós temos que explicar para os pacientes como ocorre a doença, como ocorre essa inflamação. Ele tem que entender sobre a doença dele para conseguir fazer o tratamento adequado. Senão, ele acha que usar uma bombinha e aliviar um sintoma é o suficiente. E com isso a doença vai progredindo e vai perdendo a principal característica dela, que é reversibilidade ao uso dos broncodilatadores. Que aqui a gente entra um pouquinho na diferença dessa doença para o enfisema pulmonar, né, para a DPOC. Acho que eu aproveito o gancho para falar que asma não é bronquite. Tá? A asma é uma doença, bronquite é outra doença. Bronquite é uma doença causada pela exposição contínua ao cigarro. Os sintomas são semelhantes também, então o paciente tem tosse, tem chiado, muitas vezes tem infecções de repetição e ele desenvolve essa bronquite crônica que eventualmente evolui para um enfisema, que é a destruição das células do pulmão. Essa destruição, somada à bronquite e o enfisema, nós chamamos de DPOC. E é uma doença irreversível e progressiva, causada pelo cigarro, na maioria das vezes. A asma não é assim, ela é uma doença que tem a reversibilidade. Se nós tratarmos adequadamente e tirarmos o paciente dessa exposição contínua, a doença consegue ser tranquilamente manejada e a pessoa consegue ter uma vida normal. E aí a gente vê a importância do paciente ser educado para usar a medicação, para ele evitar todos esses agravamentos. Vou fazer aqui uma defesa agora em nome dos pacientes. Sim. É chato ficar voltando ao médico toda hora, doutora, para falar, agora eu estou em crise, agora eu não estou. Tem um jeito do paciente sair de um consultório, ou é querer demais, né? Vai que é querer demais. Olha, essa bombinha é para isso, essa é para isso, essa é para crise. Se você sentir isso, usa esse tipo de... Até porque, não só porque é chato, mas porque para algumas pessoas é irreal mesmo. Isso. O acesso à saúde, conseguir uma consulta com o pneumologista... Demora, porque é uma especialidade, nem sempre tem numa unidade básica de saúde. Daria para fazer isso, doutora, ou realmente precisa o médico ver o paciente para indicar o que fazer? Olha, Camila, isso que você falou é fundamental, tá? A verdade é que numa consulta médica, onde nós estamos atendendo um paciente asmático, ele precisa sair do consultório entendendo a sua doença, sabendo manejar a crise da sua doença. Então, na grande maioria das vezes, ele vai usar os remédios de manutenção, que são remédios à base de anti-inflamatórios, e ele tem que saber quais são as bombinhas que ele usa no momento de crise. É claro que uma crise que não consegue melhorar usando uma medicação dessa, a pessoa, lógico, ela vai procurar o serviço de saúde, o pronto-socorro. Porém, a grande maioria das vezes, se a doença é uma doença bem manejada e bem controlada, ele consegue sair da crise fazendo uma inalação dentro de casa, usando uma bombinha de resgate, nós falamos que são medicações de resgate. Então, é importante que ele saia do consultório com essas informações para a gente conseguir espaçar realmente o tratamento. Lembrar que todas as bombinhas de asma, né, para tratar essa doença, elas são liberadas pelo sistema de saúde público, tá? Então, o não tratamento da doença está relacionado à desinformação. A pessoa tem acesso a essas medicações na unidade básica de saúde. Exatamente. Na farmácia popular. Todo o tratamento, ele tá liberado na rede pública e a pessoa não trata a sua doença porque ela acha que não precisa tratar. Ela simplesmente usa o remédio, trata a crise e acha que não precisa usar o remédio continuamente. Então, está ligada à desinformação. Daí a importância dessa educação continuada, né? Da gente explicar para as pessoas quão é importante para evitar crises graves e situações fatais. Quando a gente vê essas várias formas de bombinha aqui, muitas outras que você já estava contando que existem, Sim. São medicações diferentes, de uso diferente. Eu lembro quando meus filhos eram pequenininhos que tinha que usar o espaçador para usar a bombinha. Ainda usa, até porque criança não pode aplicar direto.
Tem Isso. esse tipo de orientação ainda, doutora? Tem. Então, assim, aqui eu trouxe só alguns representantes para mostrar que, diferente de você pegar uma dipirona, por exemplo, e tomar, que é um remedinho só, a asma a gente tem um arsenal enorme, né? Nós temos muitos dispositivos diferentes, que a forma de fazer a aplicação é diferente, alguns em forma de gás, em forma de névoa e em forma de pó. E aqui eu queria relatar uma situação que eu passei em um dos hospitais da Apvida Notre Dame que eu atendo, onde uma mãe desesperada com um paciente internado, meu filho não melhora, eu não sei mais o que eu faço. E dentro daquela consulta, eu identifiquei que essa mãe estava pegando uma medicação que é feita de forma inalatória, ou seja, o remédio tem que ir pela respiração, né? Ele tem que ir até os pulmões. Essa mãe, ela pegava o comprimido que tem um pó dentro, abria esse pó e dava via oral para a criança tomar. Era um adolescente, na verdade. Então, assim, como que a doença vai melhorar? Como ela foi me relatando aquilo, ela falou que precisou evadir de uma internação anterior em um outro hospital, e ela acabou pegando a receita do remédio, indo para casa e não recebeu a orientação de como usar o remédio. Como tem muitos tipos diferentes, ela imaginou como seria usar aquele remédio, usou, e aquilo não melhorava a doença. De jeito nenhum. Justamente. Então a gente vê como é preciso conhecer a medicação. Isso. Não ir comprar, não ir pegar só numa farmácia assim, pergunta pro farmacêutico qual é melhor e vai embora. Exatamente. Não é responsabilidade, ele vai ajudar, mas não é responsabilidade dele orientar como usar, não é, doutora? Então tem muitos detalhezinhos que talvez estejam comprometendo o tratamento das pessoas. São peculiaridades que nós falamos que cada dispositivo ele tem um remédio diferente. Não adianta pegar a medicação da vizinha, do primo, do filho e falar, ele tem asma, eu também tenho, vou usar essa mesma medicação, né? Cada medicação tem uma substância, é administrada de uma forma diferente. Você questionou a mim aí, as crianças, né? As crianças a gente usa geralmente o espaçador porque a criança não consegue conciliar a inspiração e a expiração, né, que é a entrada e a saída de ar do pulmão. Esses remédios, às vezes, a gente precisa conciliar. A gente dá o jatinho, né, como, por exemplo, essa bombinha aqui, que é uma das mais conhecidas, né? Geralmente, nós temos que conciliar o fato de você apertar a bombinha, sair o spray e você fazer realmente uma inspiração, porque o objetivo é a medicação entrar nas vias aéreas. As medicações para tratamento de asma, elas são recomendadas para uso inalatório. Então não adianta, por exemplo, jogar a bombinha e puxar depois. E na criança que tem dificuldade de compreender isso, nós usamos o espaçador, que nada mais é do que um dispositivo que a gente coloca a bombinha na frente, nós fazemos o acionamento da bombinha e a criança respira normal, em volume corrente, e aquilo ali faz a medicação entrar na via respiratória. Então a gente vê como é preciso fazer perguntas. Vai a uma consulta sobre esse assunto, faça todas as perguntas que puder, porque é assim que vai ajudar a controlar melhor, a fazer o tratamento e voltar ao médico sempre que precisa para fazer manutenção, fazer controle. A gente sabe que é um desafio fazer esse tratamento, mas é importante ter essa parceria com o profissional. Doutora, muito obrigada pela conversa. Eu que agradeço, Seja sempre Camila. muito bem-vinda a Viver é Melhor. Obrigada, viu? Muito obrigada. A gente vê como é um assunto que rende bastante para conversar. Agradecemos a doutora Bianca Fidelis Espíndola, pneumologista da Apvida Notre Dame Intermédica, especialista em endoscopia respiratória pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, conversando com a gente hoje sobre o tema. Se você tem asma, convive com alguém que tenha, esperamos que esse programa tenha ajudado você a entender melhor sobre a importância do tratamento, como fazê-lo adequadamente, olhar bem para a higiene da casa, a limpeza, os produtos que a gente está usando e, claro, num caso de dúvida, num momento de necessidade, marcar consulta com um especialista, e a gente sempre lembra a importância disso aqui no programa.